Aleluia. É por causa de Jesus que estamos aqui, livres, acesso ao Pai, podendo louvá-lo, adorá-lo. Isso é uma bênção. Glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus. Amém? Como eu já falei no início do culto, esse mês de maio é o mês que nós vamos estar falando tanto aos domingos pela manhã quanto à noite sobre família. Todo ano a gente faz isso, né? É meio que normal, já é de se esperar. Quem está mais antenado já meio que fica aguardando, porque todo ano a gente faz por entendermos a importância que é tratarmos desse assunto. Entendermos que não tem como a gente trilhar a obra de Deus, trilhar os caminhos do Senhor aqui na igreja, sem que antes a gente tenha feito isso na nossa casa. Se eu não for um bom pai, se eu não for um bom marido, um bom filho, um bom irmão, um bom neto, ou pelo menos o que Deus espera de mim, não adianta eu querer ser um bom pastor, querer ser um bom baixista, querer ser um bom cantor, querer ser um bom qualquer coisa na igreja do Senhor. Afinal de contas, a família foi a primeira instituição que Deus fez, que Deus criou. Quando Deus... Abre sua Bíblia comigo de novo, antes de eu continuar. No Salmo 127:1. Eu sei que o tempo está reduzido, irmão, eu vou terminar na hora. Eu não vou... Aproveitar que hoje é o primeiro mesmo, a primeira mensagem. Então eu vou só introduzir mesmo, não vou avançar muito. Pode ficar tranquilo. Domingo de manhã... Até falei com o pastor João, falei, não tenha pressa na ministração da ceia, porque domingo de manhã a gente aproveita. À noite a gente dá uma corridinha, mas domingo de manhã a gente tem que aproveitar sem pressa para realmente a gente mergulhar nesse mandamento, né, que é a ceia do Senhor. Então no Salmo 127, versículo 1, o salmista fala que se o Senhor não edificar a sua casa, a casa aqui a gente não está se referindo somente a 4 paredes, né, a gente está falando da família. Aí me faz lembrar, deixa aberto aí que já vou voltar a ler esse texto. Me faz lembrar de quando Deus faz a primeira família. Quando Deus faz lá Adão, Eva, ali Deus manda que eles se multipliquem. Deus está falando de família, está instituindo ali a família. E Deus fala algo muito legal para Adão e Eva, que é, para Adão em especial, né? Que é para que ele cuide daquele jardim. Ele fala para que ele proteja aquele jardim. E o jardim do Éden nada mais era do que a casa deles, o lar deles. Era ali que aquela família residia. Então Deus está falando, é responsabilidade sua, Douglas, Alessandra, é responsabilidade de vocês cuidar. É responsabilidade sua, Adão e Eva, de proteger esse lugar. Mas quando fala em proteger, não sei você ou eu, Deus fala isso lá no iniciozinho de Gênesis. Não estou abrindo para ler os textos, porque é muito conhecido e o tempo está curto. Mas não tinha nada. Vai proteger de quê? De quem? Vai proteger do leão? Vai proteger do bandido? Mas que bandido, se era só Adão e Eva até o momento? Vai proteger do quê? Vai proteger de quem? Que a gente fala logo em proteção, a gente pensa logo isso, o homem então, né? O homem machão, ele pensa logo, vou proteger minha esposa, vou proteger minha família, se alguém falar alguma coisa, se alguém isso, aquilo, outro, vou entrar nos lutadores da fé para aprender a lutar, vou fazer isso. Deus estava mandando Adão e Eva proteger, mas ali não tinha ninguém, ser humano nenhum, para que eles pudessem proteger aquele lá, aquela família. Deus já estava olhando o maior dos inimigos que estava prestes a surgir, que surgia tentando eles o tempo inteiro. Deus já estava falando, Adão, cuidado, camarada. Cuidado, porque tem um tentador, porque tem um inimigo que está feroz e ele não quer fazer outra coisa senão destruir isso que eu estou instituindo. Eu estou instituindo uma família. Deus tem um sonho para a nossa família. Deus quer que a gente viva uma família de paz, uma família alegre, uma família onde haja satisfação mútua, uma família onde você está na rua, você quer voltar para a tua casa. Por quê? Porque na tua casa você vai ter ali um descanso, você vai ter prazer, você vai ter um lugar de paz. Paz, a paz de que Deus fala, aquela paz que excede o entendimento, aquela paz
né? Porque não é aquela paz oposta à correria, agitação, a grito, a você tentar sentar na rede, vem criança e puxa e tal. Não é essa paz não, essa paz não tem não. Essa paz não existe não, essa paz só Jesus. Eu chego em casa e falei, gente, eu tenho a prova, eu tenho um trabalho para entregar, como que eu vou conseguir fazer? Depois das 10, que vem a paz, vem essa paz. Mas não é dessa paz que Jesus fala não, é aquela paz que você sabe que, mesmo na correria, mesmo na gritaria, mesmo no choro, mesmo em tudo aquilo, você olha aquele ser que está tirando a tua paz e te dar paz, só de vê-lo. É dessa paz que a gente está falando. Mas quando Deus fala para Adão e Eva, ele diz para proteger, para cuidar, para proteger, eu me lembro lá de Apocalipse. Quando Jesus, lá em Apocalipse, ele vai descrevendo lá, João descreve, Satanás, ele fala, né, o dragão, ele vem falando vários nomes para Satanás, ele fala, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Ele estava se referindo àquela serpente lá de Éden, que Satanás incorporou para tentá-los. Era dele que Deus está dizendo, proteja desse camarada. Esse camarada é perigoso. E Deus, infelizmente o homem cede, peca, e quando peca há aquela desordem, a família vira um caos. Dentre as consequências que aconteceu na humanidade, uma eu queria destacar nessa manhã como introdução para a nossa mensagem. Uma das coisas que Deus fala para a serpente, ou a antiga serpente, que é quem? Satanás. Ele dá uma maldição, ele fala, do pó da terra comerás. Só que eu não sei você, eu também não entendo muito da parte da biologia, essas coisas. Mas você conhece alguma serpente, alguma cobra que coma pó da terra? Alguém conhece? Eu fiquei pensando, será que tem alguma, e eu vou falar besteira? Será que tem alguma serpente com aquela linguinha que come o pó da terra? Que serpente come? Eu sei que serpente come camundongo, come outras espécies de cobra, né, menores, mas pó? Que serpente come pó? Não sei. Será que Deus estava equivocado quando falou e a serpente, não, Deus, pó não. Tu pode me amaldiçoar, eu vou andar com aqui, né, rastejando, mas eu quero comer uma coisa boa. Será que foi isso? A serpente desobedeceu a Deus? Mas quando a gente vai ver, Eclesiastes fala que o homem foi formado do pó da terra. O homem foi formado. A parte natural do homem, porque a parte espiritual foi Deus que soprou nas narinas. Mas da parte física do homem, ele é formado pelo pó da terra. Esse pó, essa parte humana, essa parte carnal, ou seja, a carnalidade do homem que vem do pó da terra é que serviria de alimento para a serpente que é Satanás. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha só, Satanás vai se alimentar da sua carnalidade. Cuidado. Quando a gente vai para o contexto familiar, eu começo a perceber que se eu permitir que a carnalidade entre na minha família, aí quando eu vou ver carnalidade, eu vou ver lá os frutos da carne, né? Eu vou ver Paulo descrevendo. E ele descreve alguns grupos. Ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre coisas relacionadas à impureza sexual, né? Não adulterarás, aquela coisa toda. Paulo fala de carnalidade na parte do domínio próprio, quando ele fala de glotonarias, de bebedices, ele fala sobre alguma coisa relacionada com a divindade, que é para não ser idólatra, coisas do tipo, mas a maioria das coisas que Paulo fala no contexto de carnalidade está relacionada ao relacionamento. Quando Paulo vai falar de relacionamento, ele fala de porfias, de ciúmes, de lascívias, ele fala de contendas, ele fala de fofoca, ele fala de mentira, tudo isso está relacionado com o relacionamento. Então ele está dizendo, a carnalidade, que se eu levar isso para dentro do meu lar, para dentro da minha família, eu vou estar alimentando Satanás. Entende? Por que Deus fala, protege, Adão, protege, Adão, cuida do seu lar, cuida da sua família, porque Satanás vai vir furioso, e ele vai se alimentar da carnalidade de vocês. Então é onde eu tenho que olhar para a minha família e falar, aqui não pode ter mentira. Dentro da minha família não pode ter mentira. Eu não posso mentir para o meu filho, não posso mentir para a minha esposa. Ah, mas não é mentira, é uma omissão, é uma falta de, né? Omissão, rapaz, tem que estudar negócio de omissão aí, que omissão é perigoso, né?
Às vezes eu omito que eu vou jogar tênis para a Alessandra. Aí eu chego em casa mais tarde, mas eu omito, porque se eu falar que vou, eu vou ouvir, eu não falo nada. Aí eu tenho que ver até onde, eu estou confessando aqui, né? Ela não está aqui mesmo, ela está lá fora. Eu já estou confessando aqui. E ela está aí? Pô, a Alessandra estava aqui. Então, Alessandra, mas não é todo dia não. É só quando eu chego suado, assim, que eu vou rápido tomar banho, que eu mal falo com o pessoal, tiro, né? É só nessas horas. Mas a omissão é um problema. Então, quando eu começo a permitir que a carnalidade entra no nosso relacionamento, quando eu começo a permitir que haja ciúme, quando eu começo a permitir que haja contendas, porfias, quando eu começo a permitir isso, Satanás se alimenta. Então, para começar esse mês, a gente tem muita coisa para falar ainda, é muito importante que a gente saiba disso. É muito importante que a gente saiba que não dá para separar a vida com Deus da vida familiar. Na verdade, muita gente acha que fazer muitas coisas na igreja é sinônimo de ter uma vida íntima com Deus, negligenciando as suas obrigações no lar. Essa pessoa está enganada. Está achando que não adianta brigar em casa, arrumar confusão em casa e vir para a igreja para fazer coisas. Acerte, entre num acordo de hora, acordo de momento, porque essas duas coisas não andam separadas. Elas andam juntas. O primeiro, maior e principal ministério que um homem tem, que uma mulher tem, que um ser humano tem, é no seu lar. Não adianta eu querer cuidar, quando eu liderei juventude aí por anos, não adiantava eu querer cuidar daqueles jovens todos se eu não cuidar do Davi e do Benjamim. Não adianta. Não adianta eu querer orientar, ser um bom pastor para várias famílias se a minha família não estiver sendo tratada, não estiver sendo cuidada. Estou falando de mim como exemplo, mas isso é para cada um de nós. Amém, irmãos? Fé e família, eles não andam desassociados, ele não anda separado. Quando Paulo fala a Timóteo, se alguém não cuida dos seus, aí ele faz uma observação, especialmente dos da sua família. Se eu não cuido da minha família, ele está dizendo, eu sou pior do que um descrente. Está falando isso em 1 Timóteo 5, no versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua família. Eu sei que o cuidado aqui, o contexto de Paulo, é um cuidado bem material, bem físico, financeiro, alimento, essas coisas. Mas não se limita a isso. O cuidado aqui também ele vai no cuidado emocional, no cuidado espiritual, no cuidado de dar instruções. Um pai instruir o seu filho, cuidar, aquele texto clássico lá, né, de Provérbios 22, instrua o menino no caminho em que deve andar. É uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa do pai. Então não adianta eu vir para a igreja, ficar horas preparando o sermão, ensinar a igreja, se eu não ensinar antes os meus filhos, se eu não instruí-los. Por quê? Porque eu vou estar sendo reprovado. Eu não vou estar cuidando do meu, como a própria Bíblia diz que eu tenho que fazer. Mas o que eu queria, eu sei que o tempo é muito curto, mas o que eu queria aproveitar nesse pouquinho tempo é fazer aqui, que você pudesse pensar comigo, bem rapidamente, um paralelo ou uma analogia, de que o próprio Deus, ele pega o relacionamento familiar para fazer comparações do relacionamento dele conosco. Porque nós, acima de tudo, somos da família de Deus. Nós, de uma forma macro, ampla, nós somos filhos de Deus, então nós pertencemos à família dele. Quando João faz aquela linguagem sacerdotal, lembra? Que quando você ia sacrificar um animal em prol da purificação da sua família, os sacerdotes usavam aquela linguagem, esse aqui é o cordeiro de Douglas, que tira o pecado da sua família. Depois do sacerdote fazer essa declaração, ele sacrificava o cordeiro, aspergia o sangue e a minha família estava purificada. Essa era uma linguagem que o próprio João Batista usou para Jesus. Ele fala, eis o Cordeiro de Deus, se mostrando para Jesus, que tira o pecado da sua família. A família dele era o mundo, sou eu e é você. Era Jesus sendo oferecido para o sacrifício para que a família de Deus, para que nós pudéssemos ser
purificados. Então nós, numa instância maior, somos a família de Deus, e a Bíblia faz essas linguagens. Por que eu queria usar essas linguagens agora, algumas delas pelo menos, nessa manhã? É justamente para que a gente perceba a nossa responsabilidade. Quando Deus faz uma comparação, ele fala, assim como um pai faz com o filho, na mente de Deus, um pai faz aquelas coisas com o filho. Quando fala assim como uma mulher ama um filho, na mente de Deus, a mulher ama o filho daquela maneira. Então, eu começo a perceber que eu tenho uma responsabilidade. E justamente essa do amor, Isaías 49:15, não precisa abrir esses textos não. Quando a profecia dele, que é muito legal, fala, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de vós. É muito legal essa profecia, porque, primeiro, ela fala, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que mama. Porque quando o filho está crescido, é natural, é possível que uma mãe venha se esquecer, né? Eu tenho 40 anos. Rapaz, eu tenho 40 anos. Fiz 40 anos semana passada. De verdade, eu achava que Jesus ia vir antes. Entrei na casa dos 40, mas estou novo, estou filezão ainda. Mas é possível que minha mãe, já não mora em casa já desde os 21, quando eu casei. É possível que minha mãe se esqueça, né, faça alguma coisa lá na casa dela lá e esquece de mim, ou lembra. É possível. Maria esqueceu de Jesus, vocês lembram? Quando eles vão visitar Jerusalém, e passou 3 dias, no terceiro dia que Maria, cadê o menino? Aí pergunta a José, a culpa é do homem nessa hora, né? A culpa é sempre do pai. Eu achei que estava contigo, e foi na outra caravana, onde estavam os primos, os tios, e não estava, cadê Jesus? Eles voltam para Jerusalém. É possível que uma mãe esqueça. Jessé esqueceu de Davi, lembra? Depois que Samuel falou todos os filhos, ai Samuel, não é possível, não é nenhum desses, está faltando alguém, Deus não é nenhum desses, não tem mais nenhum, os filhos estão aí. Ah, mas tem umzinho que está perdido no meio do campo, cuidando das ovelhas. Jessé esqueceu de Davi. Aí aqui na profecia está dizendo, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que mama, esse é difícil de esquecer. Porque o filho que mama, não é porque ele é um bebezinho, é porque a natureza lembra a mulher. Eu não sou mulher, mas as mulheres aí, né, os seios ficam maiores, às vezes ficam meio doloridos, dependendo da hora até vaza o leite lá, a mulher esqueceu do filho, aí o seio vai e lembra. As dores e tal, cadê o moleque que está na hora de mamar? Não dá. Então, assim, é quase impossível uma mãe que está amamentando esquecer do filho. Mas Deus está dizendo, ainda que ela venha se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de vós. Está mostrando o amor com o qual Deus nos ama. A ministração da ceia foi toda em cima disso. Um amor que, assim, não é compreensivo, sai da esfera da nossa racionalidade. Esse é o amor que Deus tem por nós. Mas o que isso tem a ver com família? Esse é o amor que Deus espera que nós tenhamos um para com os outros. Um amor que tudo sofre, um amor que tudo suporta, tudo suporta, tudo suporta. Deixa que cada um entenda o que é o tudo no seu relacionamento aí. O amor que tudo suporta. O amor que não busca os seus próprios interesses. É o que eu quero, é do jeito que eu quero, é na hora que eu quero, é da maneira que eu quero. Não é esse o amor. O amor que abre mão, o amor que não tem interesse. O amor que você vai fazer algo pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu pai, pelo seu irmão, não é porque ele vai te dar ou ela vai te dar alguma coisa em troca. É o amor que você o que você faz simplesmente porque você ama. Ponto. E esse amor é que Deus tem derramado nos nossos corações. Então nós precisamos olhar para a nossa família e falar, eu preciso amar incondicionalmente como Deus me amou a cada uma dessas pessoas aqui. Por mais que eu fique furioso, por mais que eu fique com raiva, chamar os músicos, né? Já para vir, porque só tem 10 minutos. Quando vocês vão vindo, eu vou falando dos outros, eu vou parar no amor. Não vou parar no amor, não. Vou parar de falar do amor. Deus nos dá o melhor. Lembra daquele texto de Mateus 7, a partir do verso 9? Jesus faz essa pergunta, qual de vocês, se o seu filho pedir
pão, lhe dará pedra. Qual de vocês faz isso? Pastor, não pode. A gente parte da premissa de que Deus olha para mim, para você e fala, não, você é bom com teus familiares. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, né? Talvez na mente de Jesus aqui, essas pedras, aquelas pedras tinham formato de pão, né? Como se você estivesse enganando, é como se você tivesse, de alguma forma, teu filho querendo algo que o alimente, você dê algo que não o alimente, pregando uma peça para ele. Cobra dizem ter o sabor parecido com peixe, então você meio que engana ali e dá algo falsificado. Te pede peixe, você dá algo que tem o sabor parecido, mas não era aquilo que foi pedido. Aí Jesus está dizendo, se teu filho pedir isso para você, você vai fazer dessa forma? Você vai enganá-los? Você vai... Não, ele fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, espera-se que nós, mesmo sendo mal, saibamos dar boas coisas aos nossos filhos. Jesus espera isso. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Outra versão, a versão de Lucas, vai um pouco além, né? A versão de Lucas, ele fala que se pedirem o Espírito Santo, ele não nos daria. Então é Deus de alguma forma, é Jesus de alguma forma dizendo, eu dou a vocês. E Lucas também, antes mesmo de Jesus falar isso, ele faz aquele texto clássico, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Não, esse não. É batei e abrir-se-vos-á. Não tem esse texto? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. No texto de Lucas, Jesus antes fala isso. Jesus está falando do pedir. Jesus está dizendo, olha só, se você pedir alguma coisa a Deus, Ele vai te dar, Ele não vai te dar algo falsificado, Ele não vai te enganar, você não vai pedir peixe, Ele vai te dar cobra, você não vai pedir pão, Ele vai te dar pedra, não, é isso que Jesus estava querendo dizer, e é isso que Ele espera que a gente faça com a nossa família. Deus espera que a nossa família exista um relacionamento tal, dessa troca, do pedir e dar, essa troca do não enganar, essa troca do dar o melhor, essa troca, Deus espera isso. Deus espera que eu seja um pai tal que atenda às necessidades do meu filho, seja um pai tal que supra aquilo que ele precisa. Filho, esposa, meus pais, aquilo que meu pai espera, precisa, que eu tenha condições de suprir. E Deus nos ajuda a isso. Ele nos fortalece, Ele nos dá graça para que a gente consiga fazer. E Ele fala que Ele não daria o Espírito Santo a quem te pedir. Está falando de uma cobertura espiritual. Aqui Jesus está dizendo que Ele daria o Espírito Santo, que seria aquele que nos ajudaria, que nos consolaria, que nos fortaleceria. Assim tem que ser a gente no nosso lar, na nossa família. A gente também tem que dar, a gente tem que suprir essa necessidade espiritual do nosso lar. Deixa eu falar os outros aqui. São muitos, vai ter vários domingos aí, eu vou pregar depois isso daqui. Mas só mais um para acabar. Hebreus 12, a partir do verso 5, fala assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Gente, educar dá trabalho. Educar dá trabalho. É muito mais fácil e cômodo eu fazer para o Davi e para o Benjamin o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que querem, para que ele não fique chorando no meu ouvido e fique quieto lá. É muito mais cômodo. Só que não é isso que Deus está dizendo. Deus não sai nos dando aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Deus não foge da responsabilidade de nos educar, de nos ensinar, de nos disciplinar. Ele não foge dessa responsabilidade. Muitas das vezes Deus fala não, você pede e Ele diz não, Carlinhos. Eu não estou falando aqui disciplinar no sentido agressivo da coisa, eu estou disciplinar no sentido de você orientar, de você falar, de você dizer sim, de
de você dizer não, de você dizer agora não, de você falar dessa maneira não, desse jeito não, agora sim, pode, vai. Isso é trabalhoso. Eu vou falar mais disso aqui, tá? Não agora, mas eu vou falar mais. Provérbios 13, 24 fala: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo, em ver uma coisa errada e chamar a atenção. Não faz assim, sempre com amor. Não faz assim, não é dessa maneira, não é desse jeito. Se fizer de novo, vai ficar de castigo. Se fizer de novo, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Muitas das vezes acontece, muitas vezes não, Deus nos trata assim, vimos. A gente é que precisa tratar também os nossos filhos da mesma maneira. Então, a gente precisa aprender com Deus, como Deus nos ama, como Deus nos dá coisa, como Deus nos disciplina, nós temos que fazer também com os nossos. E muitas são as outras orientações, mas tá bom, você fica de pé comigo? Eu fico devendo a você continuar essa mensagem. Você entende que você precisa ser melhor? Melhorar o teu relacionamento familiar? Você entende que você tem uma responsabilidade? Da mesma maneira que nós lemos o Salmo dizendo que se o Senhor não edificar a casa, então a gente depende de quem para que o nosso lar prospere? De Deus. Mas Jesus em Mateus, quando ele apresenta a parábola sobre casa, ele fala que se nós não construirmos a nossa casa sobre a rocha, sopra os ventos, vem as tempestades, dão contra ela e ela cai. Então, se por um lado o salmista está dizendo que Deus é quem faz a casa prosperar, por outro Jesus está dizendo que eu tenho uma responsabilidade de construir a minha casa sob um alicerce firme e forte, que é o próprio Deus. Então isso é cíclico. Deus não vai fazer de forma autônoma, sozinha, independente de você, intervir no seu lar e mudar tudo. Não é assim. Deus é o poder para fazer isso. Deus é que capacita, Deus é que dá inteligência, Deus é que tira os embaraços, Deus é que repreende o mal. Mas Ele precisa que você, que a gente tenha a iniciativa. A gente vai, Senhor, me ajuda, Senhor, como que eu faço, Senhor, como que eu educo, Senhor, o que eu tenho que fazer agora, como eu tenho que proceder, Deus me ajuda. Aí com a ajuda de Deus, a gente constrói a nossa casa na rocha. Aí, irmão, sopram os ventos. E é muito interessante essa parábola de Jesus, porque para quem construiu a casa na rocha, ou quem construiu a casa na areia, vieram as mesmas intempéries, vieram ventos, chuvas, da mesma maneira. A diferença não foram as lutas que vieram, a diferença foi aonde a nossa casa estava construída. Eu queria começar esse mês falando sobre família com isso, com essa palavra. Temos uma responsabilidade de edificar o nosso lar, mas isso só é possível com a ajuda de Deus. Você precisa querer, você precisa entender. A minha família tem que ser melhor. Tá boa, mas pode melhorar. E vai melhorar com a ajuda de Deus. Você ora comigo? A oração é essa. Senhor, em nome de Jesus, minha oração nessa manhã, Pai, é que a nossa família cresça. É que a nossa família, Pai, venha a ser uma família que reflita a Tua glória nessa terra. Venha a ser uma família, Deus, que reflita o Seu amor. Que as pessoas que tiverem acesso e contato à nossa família possam ver, Deus, através de nós que o Senhor ama, porque ver amor através de nós, ver através de nós que o Senhor nos educa, porque nós educamos uns aos outros, aos nossos filhos. Ver que nós, Deus, damos boas coisas aos nossos filhos, porque também recebemos do Senhor boas coisas. O que eu te peço nessa manhã, Deus, é que nós venhamos crescer. Cada um de nós venhamos ser pais melhores. Cada um de nós venhamos ser maridos melhores, mães melhores, esposas melhores, filhos melhores, irmãos melhores, avós, netos, tios, sobrinhos.
nome do Senhor seja glorificado. Que nós não venhamos alimentar a nossa carnalidade no contexto familiar, a fim de que Satanás se alimente. Pelo contrário, Deus, o meu pedido nessa manhã é que o nosso espírito se fortaleça e a nossa carne fique fraca. O que eu te peço nessa manhã, Deus, é que não haja contenda nos lares. Se porventura nessa manhã tiver alguma família aqui pensando, Deus, em separação, alguma família que está marido sem falar com esposa, filho sem falar com pai, irmão sem falar com outro irmão, se tiver algum membro familiar, Deus, que não perdoou ou que não perdoa, eu te peço, Pai, que esse embaraço, que esse pecado venha a ser desfeito, que o Senhor, Espírito Santo, toque nos corações para que haja a reconciliação. O Senhor nos chamou a esse ministério, ao ministério da reconciliação. Esse é o meu pedido nessa manhã, Pai. O meu pedido é que o Senhor derrame da sua sabedoria para sabermos lidar com os conflitos que surgem no lar, com as tempestades, com os ventos que sopram. Que venhamos, Deus, estar fortalecido para resistir às tentações de Satanás. Que venhamos proteger os nossos filhos e cônjuges, Pai, das investidas do diabo, em nome de Jesus. Aproveita que você está de pé, ora comigo. A saúde é Lucimere, a saúde da Lucimere, ela está internada, ela precisa de uma cirurgia no fêmur. Lucimere, internada, cirurgia. E rapaz, só nome difícil, hein? Egyptian. É esse mesmo? Amém. Eu não sei esse nome, o nome da letra está estranho. Mas vamos orar aqui pela Lucimere. Senhor, em nome de Jesus, toma a Lucimere em tuas mãos, Pai. Ela está internada nessa manhã, precisando de uma cirurgia no seu fêmur. O nosso pedido, Deus, é que se realmente houver a necessidade, que o Senhor faça com que essa seja a melhor cirurgia que a Lucimere venha fazer, que os médicos sejam dotados, Pai, de sabedoria para na hora ali, Deus, tudo fluir bem, que não venha ter nenhum problema, Deus, durante, nenhum empecilho para que essa cirurgia seja um sucesso. Mas não podemos deixar de orar como igreja do Senhor, que não haja necessidade de cirurgia, que o Senhor agora mesmo, lá onde a Lucimere está internada, Pai, que o Senhor vá lá e faça um milagre, e que não haja necessidade, que a Lucimere venha avisar que não houve necessidade da operação, que nos exames pré-operatórios foi detectado de que ela já estava bem, e que, Deus amado, essa cura seja para a glória do Teu nome, Pai. Te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Preciso te dar alguns avisos, você pode sentar um minuto? Primeiro, nós temos aqui as mulheres empreendedoras, elas estão com um projeto que vai ter cortes de cabelo gratuito. Então você que precisa, que quer cortar o seu cabelo, do seu filho, mulher também, Elaine? Qualquer? Oi? Homem e mulher, não importa. Então, homem, mulher, criança, quer cortar o seu cabelo, a gente vai fazer aqui uma inscrição. Você vai falar com a própria Elaine. Elaine, bota meu nome, bota no meu filho, vai dar o nome para ela vai estar te explicando o horário, o dia, tudo certinho. E você vai estar vindo e vai estar cortando o seu cabelo gratuitamente, zero custo, tá? O outro aviso que eu preciso dar é que dia 13 agora, daqui a... Rapaz, semana que vem? Gente, semana que vem. Semana que vem nós teremos um outro congresso, que vai ser o congresso de família. Não sei se você esteve no congresso de trabalhadores, que foi lá no Recreio. Bom demais. Quem esteve lá, poxa, foi muita bênção. E aquele era um pouco mais específico, mais exclusivo, que era só para quem era trabalhadores.
embora tivesse vagas também para quem não era trabalhador, mas quisesse trabalhar. Esse de família não, todos nós somos família, então está aberto para toda a igreja. A questão vai ser lá em Jardim Anhangá, e lá nós não temos a mesma estrutura, o espaço físico aqui de Éden, então lá as vagas serão limitadas. 150, lembra, Amanda, quantas vagas? Não lembro. 150 que a gente tinha falado. 150, porque ia ser do lado de fora. Não, dentro do templo é 70, só que a gente não vai fazer dentro do templo, a gente vai fazer fora. Milagre, irmão, vai ser o milagre, já tem o milagre da expansão de lugar? Vai acontecer. Então, assim, é muito limitada. Só lá em Jardim Anhangá você lota tudo. Então, a gente vai ter vagas para algumas pessoas de Éden, para algumas pessoas do Recreio. Eu preciso que você dê o seu nome a Sandra e o Alisson. Eles estão aí? Estão não, né? À noite, dê o nome para ele e fala... Andréia está aí? Andréia? Andréia está aí. Pode dar o seu nome para Andréia lá. Andréia, aí você dá o nome de todo mundo. Eu, fulano, ciclano, João, Roberto, tal. A gente quer ir. Precisa ter o nome de todo mundo, vai ter um custo de R$20 por pessoa. Esse custo é para ter o nosso lanche, é para ter toda a estrutura que a gente faz lá. Você dá o seu nome para a Andréia, apresenta o seu interesse, seu desejo de ir, ela vai estar com esses nomes, a gente vai estar somando tudo, e enquanto tiver vagas, a gente vai, tá bom? Então esse vai ser o nosso congresso, vai ser bênção pura, e o congresso aqui de Éden vai acontecer só no segundo semestre, que vai ser uma feira missionária. Ah, verdade, a Amanda lembrou aqui, quando você der o seu nome, você já precisa escolher a oficina que você vai fazer, porque as vagas também estão relacionadas ao espaço que a gente vai ter lá das oficinas. Uma vai ser para quem é solteiro, jovens e solteiros, que vai ser uma palavra mais específica para esse público,